Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para quem nos ouve, nos assiste, para todos. Boa tarde, Vera. Vera, nós temos aqui vários assuntos, quer dizer, 2 assuntos. Você tem primeiro a entrevista do Hugo Motta e que você, na sua opinião, ele descarta a anistia. Eu queria cotejar 2 entrevistas que eu acho que são bem emblemáticas desse momento que a gente vive, Sardenberg. Uma é do presidente da Câmara, Hugo Motta, que falou à Globo News, e a outra é a do deputado Eduardo Bolsonaro, que concedeu uma entrevista à BBC. E uma tem relação com a outra, porque na entrevista do deputado Eduardo Bolsonaro, ele está todo pleno de uma onipotência e de uma arrogância que vem do fato de que ele realmente tem acesso à Casa Branca, realmente está tendo alguma influência nessa escalada de decisões absurdas e arbitrárias do governo norte-americano contra o Brasil, e ele se põe a fazer ameaças indiscriminadas a funcionários públicos, familiares de funcionários públicos, a autoridades, ao presidente da Câmara, que é a casa a qual ele ainda pertence, ao presidente do Senado, dizendo que não medirá esforços e que não tem limites para obter aquilo que ele deseja, que ele fala em liberdade, mas é a liberdade do pai dele. Ele chega a dizer que os danos à nossa economia são um sacrifício a ser feito e que a liberdade vale mais que a economia. Nossa liberdade, nossa, entenda-se família Bolsonaro, vale mais que a economia do país. E diz que está disposto a ir às últimas consequências para tirar o ministro Alexandre de Moraes, a quem ele chama de psicopata, do poder. E aí ele fala... e ele diz que pode colocar também na lista das punições, ele acha que pode colocar na lista das punições o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, né? Exato. E ele diz que o Trump tem uma gama vasta de sanções à sua mesa, que vão da extensão da lei Magnitsky a essas autoridades a outros mecanismos. E aí a gente tem a entrevista do presidente da Câmara, Hugo Motta, dizendo que não vê ambiente para uma anistia ampla, geral e restrita contra quem planejou até mesmo a morte de algumas pessoas, como se viu na investigação da trama golpista. Então, a gente tem uma escalada que a gente não sabe até onde vai, de retaliações ao Brasil por razões que são absolutamente inventadas. Essa questão dos mais médicos é um absurdo, porque está se evocando uma visão absolutamente caricaturizada do programa, e mesmo assim da sua primeira versão, lá dos anos 00, se esquecendo de que o programa hoje em dia é uma política pública consolidada, que foi alterado ao longo dos anos, que hoje os médicos são seletistas, que eles são, na sua grande parte, brasileiros hoje em dia, e que é uma política aprovada pela população das cidades que antes não tinham acesso à medicina e que agora contam com o médico. E ainda que não fosse tudo isso, não cabe aos Estados Unidos se imiscuir num assunto de foro absolutamente interno do Brasil. E assim se cassaram os vistos para os Estados Unidos de 2 funcionários aleatoriamente, escolhidos aleatoriamente, e agora existe uma ameaça de que isso vá se estender ao ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha. Então, as coisas estão absolutamente desbalanceadas, sem nenhum critério, e o Eduardo Bolsonaro está aproveitando disso para dizer que irá às últimas consequências. Eu acho que cabe às autoridades, e aí não pode ficar o Supremo sozinho com essa responsabilidade, colocar um limite nisso, que é uma escalada absolutamente autoritária e atentatória à nossa democracia. O presidente da Câmara, que está sendo ameaçado em on por um dos seus comandados, precisa colocar para andar um processo de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que está exorbitando em todas as prerrogativas que ele tem como parlamentar, conspirando contra o país com autoridades estrangeiras e conspirando contra os presidentes de
do poder ao qual ele pertence, além dos ministros de outro poder, que é o judiciário, e também buscando sanções contra integrantes do executivo. Ele diz que isso é uma ação para retomar uma normalidade democrática, mas ele está, na verdade, insuflando os Estados Unidos a perpetrarem uma série de ações absolutamente antidemocráticas contra o Brasil. E o curioso disso tudo é que toda essa escalada autoritária não resultou em nenhuma vantagem para o pai dele. Isso. Jair Bolsonaro estava livre quando o deputado se mudou de Malicuia para os Estados Unidos. Ele não tinha nem tornozeleira, nem prisão domiciliar decretada. Essas decisões do Supremo vieram já em resposta, após a abertura de um inquérito para apurar essa iniciativa do deputado Eduardo Bolsonaro, em conluio com o pai, para justamente enfraquecer e minar as instituições democráticas brasileiras. Exato. Então, é algo que não teve benefício para o pai dele e que está jogando o país numa guerra comercial e numa rota de praticamente rompimento diplomático com um dos nossos parceiros mais antigos e mais constantes, que são os Estados Unidos. E o deputado está licenciado, é isso? Ou ele está licenciado, mas segue acabou. Segue com funcionários nomeados, segue ali com todos os benefícios inerentes ao cargo. Né? Tá certo. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, Sardenberg. Até amanhã. Até mais tarde também no Ponto Final. Até mais.